Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia de aula? Então, hoje, dia 8 de setembro de 2021, temos aula de matemática e história. E na nossa aula de história de hoje, veremos o tema sobre a independência do Brasil, que corresponde ao feriado de ontem, dia 7 de setembro. Então, nós já falamos sobre esse tema no início da semana, na segunda, a tia Valquíria falou a respeito, queríamos estudar esse assunto posteriormente e também vimos no nosso encontro virtual, que foi totalmente interativo, participativo e informativo, porque nós trabalhamos sobre esse tema no nosso encontro e foi muito legal, não foi? Então, hoje nós temos em nossa aula de história um texto informativo contando sobre a história da independência do Brasil. Primeiramente, a tia Valquíria quer que vocês ouçam a leitura desse texto. Vamos lá? A independência do Brasil. Antes de partir para Portugal, Dom João VI esvaziou os cofres do Banco do Brasil, levando quase todo o ouro para Portugal, e deixou Dom Pedro como príncipe regente. Os portugueses, porém, não gostaram da permanência de Dom Pedro no Brasil, pois queriam que o Brasil voltasse à posição de colônia. Os brasileiros elaboraram, então, um documento assinado por milhares de pessoas pedindo a sua permanência no Brasil. Dom Pedro se mostrou favorável à solicitação. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esta declaração de Dom Pedro foi feita no dia 9 de janeiro de 1822, data que ficou conhecida como o Dia do Fico. Dias depois, Dom Pedro formou seu ministério, nomeando para ministro do reino José Bonifácio de Andrade e Silva. Como as ameaças de Portugal continuaram, Dom Pedro, que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Puxando a espada, gritou: independência ou morte. No dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I. Então, na verdade, ele foi um defensor do nosso país contra Portugal, mesmo sendo ele português, filho do rei de Portugal, porque na época ele percebeu que os portugueses queriam fazer do Brasil, um país colônia. O que é um país colonial? O Brasil colônia é que ele ficasse, à mercê da situação, das condições de Portugal, que ele fosse escravizado, vamos assim dizer, que ele fosse dominado pela coroa portuguesa. E aí Dom Pedro, vendo e não aceitando essa situação, ele ficou a favor dos brasileiros, onde ele foi considerado imperador do Brasil, em defesa do nosso país, onde ele lutou pela independência, que foi o fato histórico que ficou registrado como independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então, esse texto explica exatamente o acontecido conforme a história. Como atividade, o que a tia Valquíria quer que vocês façam? Está bem aí na parte de cima da folha o que vocês vão fazer. Primeiro, vocês vão ouvir aí a leitura que a tia fez. Em segundo, faça a leitura do texto. Você faça a sua leitura
leitura aí, não precisa mandar áudio, vocês já mandaram o áudio essa semana. Então, faça a sua leitura para um melhor entendimento do texto. Em seguida, grife nele, vocês vão grifar aí no texto 4 frases ou 4 parágrafos que vocês acharam que foram totalmente marcantes dentro, né, do texto, para vocês fazerem a cópia do mesmo numa folha. Aqui está pedindo numa folha pautada, mas a tia quer frisar o seguinte: a folha pautada não foi colocada aí na apostila. Então, vocês vão fazer a cópia dessas 4 frases que vocês acharam mais importantes, vocês vão fazer a cópia dela numa folha do caderno e vão anexar e vão grampear junto a essa parte aí